os irmãos, as irmãs, com a paz do Senhor. Amém? Queridos, se for de costume de vós ficar de pé, se for de costume ficar sentado, como o vosso pastor vos ensina, tá. As crianças, as professoras estão esperando para o culto infantil. É motivo de honra, de alegria, de poder estarmos aqui com os irmãos uma vez mais. Minha saudação especial, pastor presidente, pastor Leandro. Que Deus te abençoe. Trago o abraço do seu amigo, meu pastor Manassés. E na sua pessoa me permita cumprimentar todo o seu quadro de obreiro, diretoria aqui presente. É só um adendo. O senhor sempre está bem elegante. Deus continue lhe concedendo essa sabedoria. Tá? Também fico feliz de estar presente aqui do pastor Gilberto, um amigo, nosso tio, que Deus vos abençoe grandemente. Também me faço acompanhado, como já fomos saudados pela minha esposa, nosso filho, profetinha Asaf, no ventre, e a minha oração tem sido que Deus te dê fôlego para aguentar esse último trimestre de gestação. Também o irmão Francisco, os demais companheiros do departamento, nos sentimos constrangidos com tanto cuidado e honra que vocês têm tido para conosco nesses dias. Que Deus vos recompense grandemente. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 11. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 11. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 11. A tradução que eu possuo em mãos diz o seguinte: porque eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vós me buscar-me-eis, e me encontrareis, quando procurareis por mim com todo o vosso coração. Assente-se por bondade, queridos. Se você quiser manter a Bíblia aberta, a sua apostila também, vamos discorrer algumas páginas, tendo em vista que hoje nós só vamos montar nosso plano de fundo, da nossa introdução, a respeito da temática que nos foi passada. Deus tem planos para a sua família. Queridos, no final vou ter alguns materiais, como já falei da outra vez. Deus me tirou de uma carreira profissional de bancário, minha esposa de enfermeira, e nos amarrou no pé do altar. Aquele que pode, faça ali, plante uma semente. Deus, o dono dessa semente, transbordará nas vossas vidas. Entendendo que Deus tem planos para com a nossa família, estudaremos então neste final de semana a respeito sobre os planos de Deus. E dentro desse pano de fundo que o profeta Jeremias, no capítulo de número 29, no verso de número 11, ele deixa essa mensagem profética. Nós precisamos entender o primeiro ponto. O que é plano? Logo, quando nós vamos ver a etimologia da palavra plano, ela vem do latim, planos. Entendendo isso, nos traz o sentido de liso, de raso ou de nivelado. Então se surge a palavra planejamento, planilha, organização. Entendendo isso, eu fui pesquisar um pouco mais afinco. Nós vamos ver a etimologia da palavra divino. Pregador, por que tu está trazendo essa informação? Simples, porque não tem como nós falar de
planos de Deus e nós não atrelar o seu tributo, que é a sua divindade. Ou seja, entendendo isso, nós começamos a compreender uma coisa simples. Podemos fazer os nossos planejamentos, podemos ter a nossa organização, podemos ter a nossa planilha no Excel para fazer todo esse mapeamento. Mas se os planos não estiver de acordo com o Senhor, o que planejamos, ele pega a planilha, ele pega o papel e ele rasga. Nessa primeira noite, eu quero trazer ao nosso entendimento o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, de que ele é especialista em mudar planos que não estão alinhados com o propósito dele. E Deus faz isso? Com certeza faz. A Bíblia nos diz no livro de Provérbios, capítulo de número 16, verso de número 3, que consagre ao Senhor todos os teus planos e lhe serão bem-sucedidos. Só que o verso de número 9 nos traz um alerta. O coração do homem planeja, mas é o Senhor quem direciona os seus passos. Observando isso, eu anotei alguns panos de fundo, mas me permita não entrar na etimologia grega e nós avançarmos um pouquinho, e eu frisei na apostila em negrito a respeito. O plano de Deus trata acerca de tudo. O plano de Deus é uma decisão eterna no que diz respeito a todas as coisas. E eu deixei uma referência que a Almeida Corrigida Fiel diz em Apocalipse 4:11: dignos és o Senhor de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Entendendo isso, antes disso tudo existir, Deus já tinha feito o seu plano. O que basta a gente entender é saber se o nosso planejamento está alinhado com o planejamento de Deus. O profeta Isaías nos diz que os caminhos de Deus são mais altos e os pensamentos de Deus são mais altos. E entendendo isso, muitas das vezes a gente pega a nossa planilha, a gente faz um planejamento e aí vem Deus rasgando toda a nossa organização para dizer: o que eu tenho para vós é algo maior, é algo grande, é algo sobrenatural. E onde é que entra isso? Hebreus capítulo de número 1, verso de número 3 nos diz: o qual sendo resplendor de sua glória, Deus olhou, entenda, Deus olhou para nossa imagem como de pessoa e tudo que ele fez, eu estou parafraseando o que o versículo bíblico nos diz, ele usou para o poder da sua palavra, sendo feito por ele toda purificação de todos os nossos pecados. O que é isso, pregador? É que tudo que Deus planejou, desde a fundação do mundo, desde a criação da humanidade, ele nos criou para um propósito. E qual é o propósito? Estabelecer a identidade de Deus no meio da família, porque a família é o maior projeto de Deus na terra. O plano de Deus é a família. E Deus ama casamento. Deus é especialista e ama casamento. Observando isso, nós entendemos que dentro desse planejamento, Deus deixou tudo fundamentado antes da existência de nós mesmos. O salmista, nos Salmos de número 139, está na apostila, ele nos diz que antes, enquanto eu era matéria informe,
no ventre da minha mãe, e no teu livro os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando ainda não havia nenhum deles. O que é isso? É que antes mesmo de nós sermos um embrião, antes mesmo do processo da ovulação, antes mesmo disso tudo que Deus deixou no milagre chamado vida, Ele já sabia que você ia nascer no dia que nasceu, Ele já sabia o mês que você faria aniversário, Ele já sabia qual era a casa que tu ia nascer, e mesmo assim Ele olhou para você, Ele escolheu você e implantou dentro do teu DNA a marca do plano divino. Se hoje nós estamos aqui, é porque o plano dele é eterno. O plano dele é eterno. Cada molécula, cada espaço, cada nutriente, cada átomo do universo, antes mesmo de existir, na eternidade, ele já tinha projetado como os nossos olhos pequenos e sensíveis e falho observaria, porque antes disso tudo materializar na eternidade, ele já sabia que no dia 1º de agosto, no ano de 2026, nós estaríamos aqui reunidos para ser uma voz profética no meio dessa sociedade. Por quê? Porque a sociedade está tirando o brilho do casamento, o brilho da família, está tirando a masculinidade de alguns homens, está masculinizando algumas mulheres, alguns papéis estão sendo invertidos, quando na eternidade, por dentro da Bíblia, Deus criou o homem para ser macho, para ser provedor, para ser o sustento, para ser o telhado, para ser o cara que resolve, e a mulher se ajudadora que anda do lado, a ajudadora idônea, aquela que completa. Aleluia! Então tudo que Deus faz já tem o seu plano, a sua marca e seu entendimento. Só que o que a gente precisa compreender é que dentro desse plano de Deus, a gente tem dificuldade de entender. Talvez alguns são mais águia do que eu, mas eu sou um tipo de pessoa que às vezes eu custo entender o que Deus está falando. Às vezes dentro da minha particularidade, pastor, eu falo bem assim, Deus, fala claramente comigo, porque eu tenho um pouco de dificuldade de entender e compreender. Às vezes a gente é um pouco letárgico para compreender tudo o que Deus está nos conduzindo. Só que o que nós precisamos compreender, mesmo sem entender, é que no plano pessoal para conosco, cada acontecimento e cada fraqueza e até mesmo a dureza do nosso coração faz com que a gente questione a soberania e o poder do plano de Deus. Mas o que a gente não pode esquecer é que, embora não compreendemos detalhadamente o seu propósito, Ele tem o melhor caminho para mim e para você. O que nós precisamos entender que o seu decreto, ele é eterno. E sendo o seu plano soberano, Ele cuida de cada um dos seus filhos. Eu estou vivendo a experiência da primeira gestação. Considero-me então pai de primeira viagem. Mas eu aprendi que esse milagre chamado vida, nós compreendemos que alguns planos que a gente faz, quando descobre-se então a gravidez, os nossos planos são alterados.
Porque agora a gente olha para nós, mas a gente passa a olhar para alguém que depende exclusivamente da gente. Agora imagine comigo, Deus sendo esse pai protetor, cuidadoso para conosco. Às vezes nós, como filho, não entendemos. Perguntamos para Ele, pedimos para Ele, oramos a Ele e não conseguimos compreender. Por quê? Porque no processo do cuidado do plano divino de Deus para cada, Ele traz situações que talvez o que Ele faz comigo, tem gente que não aguentaria. Talvez o que ele faz com algum de vocês, quem sabe eu não aguentaria. É porque Deus, ele usa a ferramenta de trabalho na vida de cada um, de acordo com a veia principal do seu coração, vai se prostrar diante do seu plano. Como assim, pregador? Deus, ele é especialista em pegar da dor e fazer um instrumento de lapidação. Deus, ele é especialista em pegar sofrimentos que a gente passa na caminhada. Alguns porque não confiamos no seu plano. Alguns porque não queremos obedecer o seu plano. Alguns porque talvez somos teimosos. Alguns porque nos falta, quem sabe, um pouco de fé para aprender a depender exclusivamente. Mas o importante é que mesmo na dor, ele tem um propósito. E Paulo, na carta aos Romanos, ele nos deixa dizendo: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus, ele é especialista em pegar maldição, em pegar situações ruins e transformar em bênção. Pregador, o que é isso? Eu deixei uma referência bíblica que está em Gênesis capítulo 50, verso de número 20, que fala a respeito de José. José, ele é o exemplo claro. Dentro do Antigo Testamento, ele é uma das referências que apontam Cristo, porque ele vai ter túnica rasgada, ele vai ser vendido como escravo, ele vai ter umas simbologias, vai ter o trono à direita de Faraó, assim como Cristo vai exercer seu ministério posteriormente, e assim sucessivamente. Então ele é um exemplo de Cristo dentro do Antigo Testamento. Só que dentro do projeto, do plano divino para com ele, que Deus tinha na vida de José, você vai ver que ele vai ter 2 sonhos, e depois desse sonho de ganhar a túnica, o problema só começa a aumentar, e aparentemente, parece que está dando tudo errado. Aparentemente, em vez dele crescer, parece que ele está caindo. Aparentemente, parece que em vez dele romper, ele está indo de cisterna em cisterna. Por quê? Porque rasgam a túnica, mentem para o que ele morre, ele vai ser vendido para os amalequitas como escravo, ele vai parar na casa de Potifar, na casa de Potifar ele vai sofrer a calúnia da mulher, a mulher vai lhe arrancar a túnica, ele vai para dentro do presídio, dentro do presídio ele vai interpretar 2 sonhos, e dos sonhos que ele interpreta, ele vai na frente de Faraó, e depois disso tudo, ele vai ter que se enfrentar cara a cara com seus irmãos. E o que é isso? Qual que é o plano de Deus nisso tudo? Aparentemente a gente vê uma situação triste apenas. Aparentemente a gente vê que Deus se esqueceu, se virou de costa para ele. Só que se nós olharmos o plano de Deus, o projeto de Deus na vida dele, nós compreendemos que até mesmo nos dias de luto, até mesmo no dia da perca, até mesmo no dia da dor, Deus pega a dor, transforma em testemunho e edifica vidas. Porque Gênesis capítulo de número 50, verso de número 20, ele diz que ele entendeu o plano de Deus lá do capítulo de número 37, dizendo: vós intentaram contra o mal para mim, mas Deus pegou o mal e transformou em bem. Verso de número 21, para que muitas vidas se salvassem nesse dia.
O plano de Deus não fala a respeito só da minha família. O plano de Deus não fala a respeito somente de mim. O plano de Deus na nossa casa, na nossa família, está falando de pessoas que vão ser alcançadas pelo testemunho que você está gerando. O plano de Deus está dizendo que Ele sabe a hora certa em pegar o mal, transformar em bênção e vidas ser edificadas. Não está na apostila, mas desceu um pensamento do céu agora. Por causa de uma família, Deus guarda quem precisar guardar, por causa de um posicionamento com Deus. Às vezes Ele acalma o vento, Ele aquieta o mar, Ele faz bonança para a gente passar. Às vezes Ele não acalma o vento, às vezes Ele não aquieta o mar, às vezes o barco se quebra, mas você e a sua casa, Ele os mantém com vida. E quando vão conversar com vocês, você solta aquela frase: eu quase desviei, eu quase parei, eu quase terminei em divórcio, eu quase perdi as esperanças, mas foi um quase, porque quando pensou em parar, o Espírito Santo dará cabe a certe cataramandá. Ele nos abastece. Deus, Ele é especialista em usar da dor para transformar em bênção. O salmista, no Salmos de número 27, diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Só que o verso anterior ele diz: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ele estava dizendo: eles podem virar as costas para mim, eles podem me abandonar, mas eu sei para quem eu vou correr, eu sei para quem eu vou encontrar descanso, eu sei para quem eu vou pedir ajuda, e eu sei quem vai me estender a mão. Que a gente possa entender uma grande verdade, que em dias atuais aonde que estão tentando distorcer os valores da igreja e distorcer os valores da igreja e da família, nós possamos compreender que Deus nos deixou como voz profética para dizer que nem Josué disse: não importa o que eles estão dizendo, o que importa é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que entendendo isso, para nós fechar esse pensamento pequeno apenas, que Deus pega o mal e transforma em bem, nós olhamos para a história de Jó. Jó é um homem perito nisso. Por que perito? Porque você vai ver uma série de acontecimentos que acontece com ele. Parece redundante essa fala, mas é verdade. Tudo isso acontece por causa de um posicionamento. Eu falei que, biblicamente, o papel do homem é o seu provedor, o protetor e a cobertura espiritual. O texto nos conta que todo dia Jó se levantava, erguia um altar e sacrificava ao Senhor, por ele, pela esposa e pelos seus 10 filhos, todos os dias. Este comportamento dele causou no diabo um sentimento de destruição para fazer com que ele negasse e blasfemasse contra Deus. Só que eu preciso apertar um pouco o cinto. Eu sei que eu sou novo, eu estou aprendendo nesta casa, mas se eu me furtar dessa oportunidade, quem paga
paga o preço sou eu. Então deixa eu falar uma coisa para os homens que me ouvem, que é o seguinte: todas as vezes que nós erguermos um altar de oração, o inferno sempre vai se levantar para tentar fazer a gente recuar. Só que se a gente fincar o pé na oração, quem recua é o diabo, porque ele pode tentar tocar, ele pode tentar ferir, mas a marca do sangue guarda a nossa casa. E Deus permite tudo isso acontecer, e fala o seguinte: vai e toca em tudo que ele tem, porém ele é meu. Aí vem o capítulo de número 42, se tornou canções em nossos dias atuais, dizendo: porque bem sei eu que tudo tu podes fazer, e nenhum dos seus planos podem ser impedido. O que é isso? É que quando Deus decreta algo, ele não volta atrás na sua sentença por causa de uma família posicionada. Eu não sei qual foi a arruaça com as falas do lado de fora que tentaram tirar a tua visão do plano de Deus, mas Deus me tirou de distância velha para ser profeta nesta casa, para te falar o que Deus planejou na tua casa, na tua família, na tua história, o diabo não vai impedir. Só que entendendo isso, entendendo que dentro desse processo todo, hoje vai ser um pouco mais tranquilo, prometo para os irmãos, dentro desse processo todo de receber o plano de Deus, compreender o plano de Deus, de duvidar do plano de Deus, porque é natural do ser humano. A gente pensar algumas coisas e a gente olhar para a nossa realidade e ver isso distante. É comum do ser humano. Só que dentro disso tudo, nós precisamos compreender o seguinte, que há 3 níveis e há 3 escalas perigosas que a gente corre. A primeira, que é os malefícios de uma família de não confiar no Senhor. O segundo é os desafios, porque a gente pode confiar sim e deve, mas a gente não é livre dos desafios da caminhada. E o terceiro é os benefícios da família que confia. E deixa eu fazer um adendo, abrir um parênteses e trazer algo, é uma informação pessoal, sobre planejamento. O planejamento, cada um faz na sua vida pessoal, com alguma maneira, com alguma forma. Alguns são inteligentes, perguntam para Deus o que Ele quer e se move conforme isso. Outros são um pouco teimosos ou pouco teimosa. E se caso eu tiver, agora eu vou pedir para a igreja prestar atenção na minha esposa. Se caso eu estiver faltando com alguma verdade em cima desse altar, ela vai me desmentir na hora, porque não é programado. Mas dentro disso, dos planejamentos, pastor Leandro, Deus havia estabelecido na sua eternidade o propósito no relacionamento em eu constituir a família com que eu constituí com a minha esposa. Só que no plano dela, o pastor Gilberto também vai poder corroborar nisso, vai dizer, no plano dela, ela nunca quis casar com um pregador e itinerante. O plano dela não, porque ela veio de um ensinamento diferente e eu louvo a Deus por esse ensinamento, glória a Deus porque ela aprendeu virtudes, valores e tudo mais. Só que ela veio de um ensinamento e eu vim de uma realidade diferente. A realidade que ela aprendeu formada na área de contabilidade é que se entra uma quantia X, ela pega o X, ela emprega aqui e ela não passa trabalho. Só que quando Deus nos chama, Ele faz diferente. Que a matemática de Deus, 1 mais 1 é quanto Ele quer que seja.
Na matemática da terra, 1 mais 1 é 2. Na matemática divina, 1 mais 1 é quanto ele quiser acrescentar. E dentro disso, um dia o pastor Gilberto está pregando lá no campo da floresta, e naquela manhã ele está falando sobre estar amarrado no altar e os sofrimentos em prol da obra. Nesse dia Deus fala com ela. Deus apresenta o plano da vida dela. Deus apresenta com quem era para ela se relacionar e se casar. Observando isso, o que eu quero falar? É que o plano de Deus, ele sempre vai ser soberano em todas as nossas escolhas. Porque a gente, muitas das vezes, a gente olha, mas o coração do homem é enganoso. Mas entendendo que o plano dele é divino, ele pega o nosso planejamento, ele rasga e diz, o que tu planejou é até uma altura, mas o que eu tenho é 100% de chance de sucesso. Os planos de Deus não existe quebra, não existe fracasso e não existe tragédia, porque o que ele... Então, entendendo isso, que é ele que muda tudo isso, nós precisamos só entender de pano de fundo dessa introdução, o porquê o capítulo de número 29 nos traz essa mensagem de esperança. Porque se nós formos olhar para a história biográfica do profeta, nós vamos ver que Deus chamou ele criança. O chamado do profeta Jeremias acontece no capítulo 1. No capítulo 1, Deus fala com ele dizendo, antes de tu ser formado no ventre materno, antes de tu existir, as nações eu te consagrei por profeta. O que é isso? É que antes mesmo da gente pensar em aceitar o chamado, ele já tinha visto o dia, ele já sabia o local, ele já sabia a congregação e já sabia onde que a gente está servindo, porque ele nos escolheu. Só que nesse processo todo, é uma criança, é um jovem, um adolescente que aceita o chamado, ele vai profetizar aproximadamente no ano 13º do rei Josias, até a primeira parte do cativeiro da Babilônia. É um jovem tímido, mas sensível a ouvir o chamado árduo profético, porque é um chamado de solidão, é um chamado solitário. Você vai ver, se profeta de Deus, biblicamente, nunca andou em bando. Sempre andou sozinho, mas acompanhado de quem precisa o acompanhar. Compreendendo isso, ele profetiza aproximadamente 40 anos. E a mensagem central do livro do profeta Jeremias é uma só: arrependimento. Por quê? Porque Deus havia planejado, projetado para que Israel o adorasse exclusivamente. Só que nesse processo de se esquecer de quem Deus era para com eles, vem o período em que Deus usa nações vizinhas para tratar o povo, para oprimir o povo, mas Deus opera misericórdia. Compreendendo isso, ele vem de uma terra chamada Anatote. Anatote é onde que o sumo sacerdote Abiatar vai ser. E quem é Abiatar? É o homem que traiu Davi. Anatote ficou conhecido como a cidade daqueles que traem. Observando isso, ele é filho de Ilquias. Ilquias cresce com essa mancha. Jeremias, a sua etimologia do nome é aquele a quem Deus fez para andar de cabeça erguida, porque o lugar que ele estava inserido dizia que ele seria um traidor. Só que Deus desce na terra de quem traiu para dizer: quando eu coloco meu
plano em alguém, o lugar não importa. Pode ter nascido na favela, pode ter nascido no beco, pode ter nascido no vale, pode ter nascido num lugar terrível, mas se Deus colocou um plano, o lugar não impede de Deus operar. Dentro dessa introdução, nós vemos a divisão do seu livro. O chamado primeiro e a primeira visão profética. Capítulo 1 do livro de Jeremias diz que Deus chama ele como profeta das nações, havia o consagrado, mas o verso mais abaixo diz: te colocarei como muro de bronze. Vão tentar contra ti, mas eu sou o Senhor para te livrar. E ele fala, Jeremias, o que vê? A primeira visão que ele tem é o ramo de uma amendoeira e uma panela fervendo, virada do norte. O que é isso? Quando o profeta fala, Deus diz para ele, viste bem. E ele estava dizendo que era Deus vigiando para cumprir a sua palavra. E vindo do norte estava representando que do norte Deus iria levantar alguém para tratar com Jerusalém. E logo depois eu anotei mais algumas experiências, mas para mim ganhar tempo, deixa eu me ater na experiência mais conhecida. Capítulo de número 18, a experiência do oleiro e do vaso que se quebra. No capítulo de número 18 do livro de Jeremias, ele está nos dizendo que Deus fala com ele, levanta-te e desce até a casa do oleiro, que lá te farei entender algumas coisas. Quando ele desce na casa do oleiro, o oleiro está trabalhando com o vaso nas mãos e de repente o vaso se quebra. Só que observe uma coisa, Deus sempre tem plano para conosco. Só que nós não compreendemos a infinidade de Deus, porque a nossa mente é limitada. Porque muitas das vezes a gente tenta trazer Deus para dentro da nossa realidade, e a nossa realidade nunca vai comportar Deus, mas Deus sempre chama a gente para a realidade dele. E qual que é a realidade de Deus? É o sobrenatural. O que é isso, pregador? É você abrir a conta do banco e não ter R$1 na conta, e daqui a pouco o celular vibrar e a notificação vir, é o Pix que esperava e a conta foi paga. O que é isso? É você olhar a terra e dizer que a esperança para a vida acabou. De repente, o médico volta para dizer, eu não sei o que aconteceu, mas a situação virou. O que é isso? É o sobrenatural de Deus. Só que a gente, por ser pó, ser barro, a gente não consegue compreender. Por não conseguir compreender ou trabalhar, é a gente que se quebra. Não é o oleiro que quebra a gente. É a gente que se quebra porque a gente quer tentar compreender Deus mais ou menos assim. Senhor, tu tem que vir por esse lado. Tu tem que fazer dessa maneira. Se tu não fizer assim, não sei como vai ser. Só que Deus está dizendo, não é do teu jeito. Não é o vaso que manda no oleiro. Não é o vaso que manda, não é a criatura que manda no Criador, não, mas é o Criador que detém todo o domínio, e ele pega o vaso, ele pega o barro, e ele começa a trabalhar, só que a gente não aguenta muitas das vezes o processo, e no modelar do vaso, a gente trinca. E trinca pelo quê? Porque está faltando um pouquinho mais de entrega. Porque a partir do momento que a gente compreender quem Deus é, a gente para de olhar para a realidade. E compreendendo quem Deus é na família, a gente começa a entender. Deixa eu abrir um parênteses. Quem nunca ouviu a expressão, porque o pai era isso, o filho vai ser terrível. Porque o avô fazia isso. Agora está uma onda, uma máxima por aí, esses movimentos neopentecostais estão invadindo violentamente dentro das famílias, querendo dizer a respeito de
de maldições que foram herdadas e não... Irmão, para lá. A gente não herdou nada de bisavô, de tataravô, não. Porque tudo isso ficou lá na cruz do Calvário. Ah, mas pregador, tu não sabe o lar que eu nasci, eu não preciso saber. Tu pode ter nascido de um lar onde que o pai e a mãe não eram crentes. O pai e a mãe não ficaram juntos o resto da vida. Mas de você nascerá famílias curadas. De você nascerá famílias abençoadas. Eu estou falando porque da geração da casa dos meus pais, eu sou o único pregador que Deus levantou e fez promessa na vida. E os outros até tinham promessa, mas não quiseram se entregar no trabalhar do oleiro. E o que é isso? É que mais cedo ou mais tarde, a conta do desafio, do benefício e do malefício vai chegar. Porque Deus, ele é justo. E a sua balança não tem diferença. O Espírito Santo. Dará carra certa cada... Eita, Jesus. Me desculpa fugir um pouco do ensinador tradicional, mas eu não consigo. Há uma chama que arde na minha alma e o Espírito de Deus toma minha boca em profecia nesta casa para dizer: haverá famílias quebrando ciclos geracionais. Até você, a tua casa era entregue ao vício. Até você nascer, teus parentes viviam no vício, mas de você nascerá homens para o altar, de vocês nascerá mulheres para o altar. O que é isso? É que o plano de Deus entrou em vigor na casa de cada um, e haverá novidade de dia. Do comando do Cadora e Débia, sai da cá. Eita Jesus, que ambiente é esse? Eu estou ouvindo corrente sendo quebrada na vida de famílias. Eu estou vendo cura entrando na vida de famílias. Ah, pregador, o que é isso? É que até hoje a tua casa vivia no natural, mas hoje o sobrenatural de Deus entrou dentro da tua casa, porque tu decidiu viver o plano dele. Deus fala com o profeta: posso eu fazer assim com Israel? Como o oleiro que trabalha no vaso. Ele lapida do jeito dele. Porque se o plano é dele, não é ele que se molda na nossa realidade, mas é a gente que é transformado para a realidade do plano dele. O que é isso? É que se ele te fez um plano e ele te fez uma promessa, chegou o tempo e chegou a hora de tu se portar como essa promessa que Deus te fez. O que é isso? É a atitude e posicionamento de fé, porque se ele liberou algo ao teu respeito, não importa o que a terra está dizendo, porque pela terra a família será destruída, o casamento terminará, só que a palavra de Deus está dizendo: eu ainda tenho planos com a família. Só que nesse processo do trabalhar do vaso, a aceitação do chamado. E a aceitação do chamado requer com algumas dúvidas e questionamentos, que é normal da caminhada. Porque se perguntar para todos os homens de Deus que estão aqui na minha retaguarda, por mais usados de Deus que são,
em algum momento ou outro, passou pelo pensamento, o sentimento de largar o trabalho, de largar o cargo e correr. Por quê? Porque não foi chamado? Não é por isso. É porque é ser humano. Porque sente o peso. Sente a responsabilidade sobre os ombros. Só que interessante que Deus sempre escolhe aqueles que não são. Porque a família que acha que é, Deus não escolhe. Mas a família que acha que não é nada, é esse aí que Deus pega, eita, dá um banho no sangue de misericórdia, faz para ele um plano de promessa, coloca a desempenhar a promessa e o plano, e começa uma novidade de dias na sua vida. Mas deixa eu te falar uma verdade, que se não chegou, vai chegar o dia em que você vai olhar para o plano de Deus e vai dizer: eu não aguento, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, para mim não dá mais. Tu me iludiu e iludistifiquei. Eu nunca mais, eu estou falando da apostila, eu nunca mais farei menção do seu nome. Mas dentro do chamado do profético da vida de Jeremias, capítulo de número 20 diz que ele fala: mas é como fogo trancado nos meus ossos. Ele está tentando desligar o chamado de Deus na mente, e Deus está dizendo: tu quer desligar no intelecto? Então tá, eu vou acender algo dentro de você. Eu vou, eita Jesus, eu vou acender algo dentro do tutano, dos ossos, para tu entender que é do meu jeito, é da minha maneira, e quando eu planejo eu faço e acabou. Mas é como foi, eita, é como fogo trancado em meus ossos, aracabacaias. Se tiver crente batizado com o Espírito Santo, me dê 30 segundos do seu tempo, mas pelo amor de Deus, fale alguma coisa para o teu Criador, extravasa alguma gratidão para Ele. Se você tem motivos de sobra para estar aqui, que entendeu os planos de Deus para a sua vida, ouve a Ele. Eita, esse ainda é o barulho da família sensível à voz de Deus. Esse ainda é o barulho da família temente ao Senhor. Esse ainda é o alarido de uma família que ouve a Deus. Para nós terminarmos a nossa introdução da nossa apostila, é normal, é natural a gente sentir o peso da responsabilidade e pensar em parar. Porque se tu não pensar, a mensagem que tu passa é que tu é autossuficiente. E no ser autossuficiente, cuidado, Lúcifer caiu do céu por causa da sua soberba. A família que ouve os planos de Deus, ela entende: não sou eu, não é a força do meu braço, não é o que faço, mas é o Senhor quem guerreia por mim. Eita Jesus! Eu estou ouvindo um alarido e a som de profecia para esta casa. Diz Deus na minha boca que enquanto tu estás aqui vivendo o plano dele, tem gente sendo alcançada por favor da tua vida. Tem gente que vai ser alcançado com uma onda de milagre, porque você decidiu aceitar
o plano de Deus, e por causa da aceitação sua, Deus vai transformar toda gerações da sua casa. Se coloca de pé, por gentileza. Fazer um pedido especial às famílias que entenderam que Deus tem um plano para com vós. Vem no pé do altar, por gentileza, para a gente orar por vós. Aleluia. 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 Pai, no nome de Jesus, nós pregamos a Tua palavra. Darai que ser. Espírito Santo desta casa. Espírito Santo, aonde tiver uma família sensível à Tua voz, aonde tem uma família que está entendendo que do Senhor não precisa se adequar à nossa realidade, mas é nós que vamos nos adequar à sua realidade. Eu te peço, renova as famílias aqui agora, renova os filhos aqui agora. Se o Senhor quiser curar família nesta noite, a casa é tua, o controle é teu, tu tens total liberdade, Espírito Santo do Senhor. Mas eu te faço um pedido especial, amado da minha alma. Se é verdade o que eu tenho entregado nesta casa, se é verdade que eu tenho me gastado no teu altar, aonde tiver uma família cheia, renova ele aí agora, renova ela aí agora. Sopra o teu Espírito Santo em nosso meio, e nós te pedimos, aviva a nossa alma de novo, traz-nos lembrança de tudo que tu prometeu a respeito da nossa casa, e começa um novo movimento, mas é um movimento onde que o Senhor está levantando famílias nessa cidade, para romper os ciclos sociais. Espírito Santo, cura a alma de quem precisa, tira a angústia do coração, Senhor, tira agora, Jesus. Eita, tu tá entrando em hospital agora, Senhor, eu já tô vendo a tua mão tocando em leito hospitalar, haverá testemunho de milagre. Glória a Deus. Fomos visitados pelo Senhor. Glória a
Deus através da sua palavra. Amanhã tem mais. Amanhã pela manhã.